É comum muito de nós experimentarmos momentos difíceis na vida, sim. E às vezes, de forma bem gradativa, nós vamos nos estacionando existencialmente, às vezes deixamos o desânimo drenar a nossa energia, a ponto de, sem perceber, vamos parando no acostamento da vida. Tem um ditado, um jargão que diz que nem todo doente ele quer ser curado. E dentro de algumas implicações psíquicas, isso pode ser de fato uma realidade emocional de muitos, porque às vezes dentro de nós há algumas necessidades reprimidas, frustrações enormes, ansiedades imensas, sensação de insatisfação, de limitação, algumas carências em nós que não são expostas, não são ditas, que ao longo da vida nos levaram a um estado de sufocamento, de afeto, que por fim acabaram se desenvolvendo em um mecanismo mental que nos leva a acariciar o sofrimento, deixando o ser humano às vezes viciado na própria infelicidade. Ou seja, a tristeza se tornou seu vício. Vício em tristeza. Vamos falar sobre isso? Se quisermos ter uma vida emocionalmente saudável, o caminho do autoconhecimento ele não pode ser ignorado. Eu vou estar falando aqui sobre 4 motivos que nos levam a um vício na tristeza. E no final do vídeo, você não pode perder, eu vou estar dando uma orientação terapêutica para que você comece a viver de uma forma emocionalmente saudável. O primeiro motivo que leva a um vício na tristeza é o condicionamento a um trauma. Diversos estudos são feitos no campo da psicologia quanto aos reflexos deixados por experiências traumáticas. E aqui eu destaco um psicólogo americano chamado Martin Seligman, que apontou em suas pesquisas que a inclinação para a tristeza pode ser definido como um sentimento de impotência, e esta sensação é muitas das vezes decorrente de um evento traumático ou fracassos que foram persistentes nas suas tentativas de sucesso. E isso tende a evoluir para a depressão, padrões comportamentais autodestrutivos. As tendências para a tristeza ou as inclinações para sentimentos tristes é o que acontece quando você passa pela experiência de ter sido abusado ou traumatizado, a ponto de você não mais acreditar se é possível que as coisas possam melhorar. A tragédia, a tristeza e o sofrimento, agora eles desempenham um papel grande em sua vida e, infelizmente, se não for tratado, pode levar anos. Você começa a pensar que não há nada que você possa fazer para mudar as coisas para melhor. E vivendo assim, sem esperança, você vai se viciando na tristeza. O segundo motivo que leva ao vício da tristeza é a autopunição. Existe uma teoria chamada de teoria da pirâmide de aprendizagem, ou teoria da escolha. É um estudo atribuído ao psiquiatra americano William Glasser, reconhecido por diversos estudos acerca do comportamento humano. A teoria da escolha, em poucas palavras, defende que somos todos responsáveis pelo que escolhemos fazer e que estamos muito mais no controle de nossas vidas do que percebemos. Glasser disse certa vez que nós escolhemos tudo o que fazemos, incluindo escolhemos a tristeza que sentimos. De acordo com a teoria da escolha, você pode ser viciado em tristeza porque conscientemente ou inconscientemente está escolhendo punir a si mesmo com sentimentos negativos ou pensamentos autossabotadores, vivendo de um modo que se tornou natural para você recusar as possibilidades de mudanças, simplesmente por não se achar merecedor. E por carregar uma culpa, às vezes, do passado que não se diluiu com o tempo e que ainda insiste em diminuir você. Logo, reflita bastante se há alguma coisa em que você se sente culpado em sua vida e qual sentimento de culpa possa estar produzindo em você sentimentos autopunitivos. O terceiro motivo que leva ao vício da tristeza é a resistência a mudanças positivas.
Os traumas da vida podem, muitas das vezes, nos levar, sim, a desejos inconscientes de infelicidade, especialmente se não forem resolvidos. Porque, na maioria das vezes, aqueles que sofreram uma experiência traumática têm dificuldade em seguir em frente porque, sem perceberem, caíram na armadilha da negatividade e desenvolveram diversas crenças limitantes. Por fim, se tornaram pessoas resistentes a mudanças positivas. Para estes, a felicidade, a segurança, a proteção parece até assustador e inconcebível. Agora, em suas mentes, a felicidade é vista como algo meramente passageira, transitória. Então, por que se preocupar em tentar ser feliz quando, no final, na mente dessas pessoas, elas só vão acabar se desapontando? E nesse ritmo, todas as possíveis mudanças e possibilidades positivas vão sendo ignoradas e diluídas pela tristeza. Isso é muito comum em indivíduos que já foram traídos por suas parceiras ou parceiros e, como consequência, se tornaram extremamente resistentes a confiar ou se sentirem seguros em qualquer relação. Outro exemplo são pessoas que, depois de sucessivos fracassos na tentativa de talvez concluir os estudos, desistem e passam a achar que tal possibilidade é até impossível para elas, o que por fim, sem perceberem, vão colocando tijolos e mais tijolos neste grande muro chamado tristeza. O quarto motivo que leva pessoas a se viciarem na tristeza é a baixa autoestima. Algumas pessoas podem se tornar viciadas em tristeza como resultado de ter uma baixa autoestima, sim. Inseguranças profundamente enraizadas e a falta de autoestima pode levá-los a acreditar que não merecem ser felizes. São extremamente severos e críticos em relação a si próprios. E muitas das vezes acham difícil demais superar seu próprio senso de autopiedade. Se assemelha muito com o perfil do coitadinho, que eu citei em um outro vídeo aqui no meu canal, falando sobre perfis relacionais. Vou estar, inclusive, deixando aqui no card para você assistir assim que acabar esse vídeo aqui. Quem tem uma baixa autoestima, as pessoas de baixa autoestima, eles são rápidos em se culpar por tudo que dá de errado em suas vidas. Mesmo que não tenha controle sobre a maioria das coisas, e muitas das vezes eles se sentem assim atormentados por sentimentos de inutilidade, de inadequação, de não se encaixarem às vezes em algumas relações sociais. Isso vai levando os indivíduos a comportamentos de isolamento social, uma certa desorganização pessoal. Uma pessoa com uma boa autoestima dificilmente terá a tristeza como sua companheira. Bom, se você chegou até aqui no vídeo e se você se identifica com alguma destas características que eu citei, quero lhe dar algumas orientações terapêuticas que podem lhe ajudar inicialmente, tá, em um processo de transformação existencial. É claro que estas dicas que eu vou dar não substitui de maneira alguma um trabalho terapêutico realizado por um profissional da saúde mental, um psicólogo, por exemplo, como eu, mas com certeza irá lhe auxiliar nessa caminhada, tá bom? Bom, é importante você saber que, diferente de uma ferida física ou um corte na pele, por exemplo, que você vai no médico, leva pontos e dentro de alguns dias cicatriza, as feridas emocionais não saram assim tão rápido. Algumas criam até uma casquinha superficial, mas quando são mexidas, dói no coração. Feridas na alma podem levar meses, podem levar anos, mas com uma autoanálise correta e coragem, podemos curar a ferida. Primeiramente, examine os pensamentos por detrás dos seus sentimentos de tristeza e de lamento. A tristeza, a angústia, o medo, a dor emocional escondem frases que não são verbalizadas. Comece a analisar os pensamentos que acompanham estas suas emoções e verifique se por detrás dessas emoções não há pensamentos que sejam desproporcionais, pensamentos assim com generalizações, talvez pensamentos até já ultrapassados ou superados pelo tempo, mas que você ainda insiste em guardar dentro de você. Às vezes um rancor consigo mesmo,
um auto-julgamento negativo, uma desesperança precipitada, uma frustração precoce. Talvez seja a hora de você abrir essa caixinha de dores e começar a rejeitar essa roupa existencial de tristeza que não lhe cabe mais. Ainda que a sua realidade atual talvez seja de extrema vulnerabilidade em diversas áreas, talvez um casamento à beira de uma falência, uma família desestruturada, crises afetivas ou até uma crise financeira, mas entenda que a realidade do lado de fora só pode ser alterada a partir de uma mudança na realidade do lado de dentro. E por fim, não esqueça do seu valor. Você existe, você está aí do outro lado da tela. Essa é a sua vida, ela é exclusivamente sua. Dê oportunidade para você mesmo. O valor que há em você é imensurável. Destaque as suas habilidades especiais que você tem, coisas das quais você se orgulha, seja realizações pequenas ou grandes, mas traga a sua memória, resgate aquilo que te dá esperança. Que neste processo de autoconhecimento você se perceba, descubra suas habilidades, seu potencial, sua força e cresça do lado de dentro, e que esta conversa consigo mesmo se materialize em grandes conquistas existenciais. Eu sou Juarez Psicólogo. Me segue, curte, compartilha esse vídeo para caminharmos juntos nesta estrada chamada vida.